Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na geometria de uma das formas mais perfeitas e fundamentais que existem, o cubo. Pode parecer algo muito simples, mas a matemática que o descreve é na verdade bastante poderosa. Vamos lá explorar as suas dimensões. Para começar, um pequeno quebra-cabeças. O que é que uma caixa de presente, um cubo de açúcar ou até um bloco de gelo podem ter em comum? A resposta parece óbvia, eu sei, mas é o ponto de partida perfeito para a nossa viagem. É isso mesmo, a resposta é o cubo. Agora que estabelecemos o nosso protagonista, vamos focar-nos em duas medições absolutamente cruciais: como medir a sua parte de fora e como medir o espaço que tem lá dentro. Primeiro, vamos olhar para o exterior, para a pele do cubo, por assim dizer. A isto chamamos a área de superfície. É literalmente tudo aquilo em que podemos tocar do lado de fora. Ok, a definição mais formal é esta. É a soma total das áreas de todas as faces de um objeto. E no caso do cubo, como vamos ver, a forma de calcular isto é especialmente elegante. E aqui está uma maneira fantástica de visualizar o conceito. Imaginem que estão a embrulhar um presente em forma de cubo. A área de superfície é exatamente a quantidade de papel que seria precisa para o cobrir na perfeição, sem sobreposições e sem desperdício. Então, como é que se calcula isto? Bem, a lógica é bastante direta. Um cubo é composto por 6 quadrados perfeitos e todos iguais uns aos outros, certo? Portanto, o que fazemos? Primeiro calculamos a área de apenas um desses quadrados. E depois, como são 6 no total, multiplicamos esse valor por 6. Simples, não é? E esta lógica tão simples leva-nos a uma fórmula muito limpa, muito eficiente. A área de superfície é igual a 6 vezes o lado ao quadrado, sendo que o A, claro, representa o comprimento de um dos lados do cubo. Certo, a teoria está à vista. Vamos agora pôr a fórmula à prova com um exemplo prático. Imaginemos um cubo em que cada lado mede exatamente 5 centímetros. O ponto de partida é sempre o mesmo. A nossa fórmula, 6 vezes o lado ao quadrado. Agora vem o passo crucial. Substituímos a variável o A pelo nosso valor, que é 5. A nossa equação transforma-se em 6 vezes 5 ao quadrado. E atenção, a matemática tem uma ordem a seguir. Primeiro, resolvemos a potência. 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, dá-nos 25. E, finalmente, a última conta. 6 vezes 25 dá 150. E, muito importante, reparem na unidade, centímetros quadrados, porque estamos a medir uma área, uma superfície de duas dimensões. Muito bem, já medimos a pele do cubo. Agora, vamos mergulhar para dentro dele e medir o espaço que ele realmente ocupa. E a isso chamamos volume. Agora já não estamos a falar da superfície, mas sim da capacidade total, de todo o espaço que está contido lá dentro. A analogia da água aqui é perfeita. O volume é basicamente a quantidade de água, areia ou qualquer outra coisa que conseguíssemos colocar dentro do cubo até o encher por completo. A fórmula geral para o volume de qualquer paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Mas a beleza do cubo é que todas estas medidas são exatamente iguais. Por isso, se chamarmos A a cada lado, o cálculo simplifica para A vezes A vezes A. O que, claro, se resume a esta fórmula incrivelmente elegante. O volume é igual ao lado ao cubo, ou A elevado à terceira potência. E vamos para o nosso segundo exemplo prático. Desta vez, um cubo um pouco mais pequeno, com 3 centímetros de lado. Qual será a sua capacidade? O processo já deve ser familiar. Começamos, como sempre, com a nossa fórmula de base. O volume é igual ao lado ao cubo. Substituímos o A por 3 e a nossa conta passa a ser 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 outra vez, o que nos dá 27. E aqui, mais uma vez, a unidade é crucial, centímetros cúbicos. Aquele pequeno 3 ali em cima indica que estamos a medir um espaço tridimensional, ou seja, um volume. Ok, já explorámos as duas medições. Agora, para que fique tudo bem claro na nossa cabeça, vamos colocá-las lado a lado e ver exatamente o que as distingue. E aqui está o resumo. De um lado, a área de superfície, mede a pele exterior, é uma medição a duas dimensões. Pensei na quantidade de tinta necessária para pintar o cubo. Do outro lado, o volume, mede o espaço interior, é uma medição a três dimensões. Pensei na quantidade de água que o cubo consegue conter. São dois conceitos completamente diferentes para a mesma forma. E para terminar, vou deixar uma pergunta no ar. Se pegarmos num cubo e duplicarmos o comprimento do seu lado, o que acontece à sua área de superfície e ao seu volume? Será que também duplicam? Usem as fórmulas que acabamos de ver. A resposta pode ser mais surpreendente do que parece e revela a relação fascinante entre a escala e a geometria. Fica a reflexão.